Se você for um gerente, provavelmente você já passou por aquela tarefa tão ingrata que é precisar demitir um colaborador seu. Eu acredito que demitir não deveria ser tarefa apenas do gestor, mas o RH deveria ser envolvido no processo. E a razão é simples: o trabalho do gestor, apesar de escolher quem entra e sai de sua equipe, não tem nisso o seu foco. O seu envolvimento está em gerenciar pessoas em tarefas operacionais e de processos, visando a manutenção da produtividade e não a sua interrupção. Já o RH tem profissionais habilitados para conduzir a entrada e a saída de um trabalhador, e por isso a demissão, ainda que conduzida pelo gestor, deve ser acompanhada por um especialista. Não raro as grandes empresas contratam consultorias de outplacement, cuja especialidade é justamente ajudar no desligamento de seus executivos para evitar situações traumáticas, tanto para o desligado quanto para o seu superior, os seus colegas. Primeiro, o gestor deve buscar assessoria de profissionais do RH e discutir com eles a melhor forma de conduzir o processo. É assim que começa uma demissão. No contato com o colaborador que será desligado da equipe, o gestor deverá, sempre que possível, ter preparado o caminho do desligamento com antecedência. Eu digo isto porque, a menos que a demissão seja por motivos que não dependam do colaborador, é sempre possível preparar o caminho para uma demissão fazendo alertas prévios. Um gestor precavido saberá sumarizar, sintetizar as conversas que tiver com seu subordinado e depois enviá-las por e-mail, com os principais tópicos daquilo que conversaram. Desse modo, o funcionário terá um registro claro de que a conversa aconteceu, dos motivos da conversa e das consequências caso ele não mude o seu modo de proceder. Esta é uma espécie de ata informal para evitar que no futuro ele venha alegar que foi pego de surpresa, foi tratado injustamente, ninguém gosta dele, coisas assim. Um colaborador que não está desempenhando a contento deve ficar ciente de que está sendo advertido como parte de um processo que poderá levar à demissão, caso não ocorra uma mudança no seu modo de ser ou de proceder. É nesta oportunidade, e não no momento da demissão, que o gestor deve comunicar as correções que devem ser feitas pelo funcionário. O gestor é o juiz em campo, é aquele que mostra um cartão amarelo antes de mostrar o cartão vermelho. É mais fácil demitir um colaborador que foi advertido uma ou mais vezes e ao qual foi mostrada a porta da saída como próxima etapa, do que pegá-lo de surpresa, com uma demissão que ele nem esperava e nem sabia que podia acontecer. Paralelamente, o gestor precisa também se organizar para trabalhar sem aquele profissional. Ou então já estar na busca e na seleção de um substituto. Não é raro nós encontrarmos gestores que também são pegos de surpresa pela demissão do próprio subordinado, justamente porque eles não criaram antes uma estratégia de redistribuição de responsabilidades ou nem deram início à seleção e preparação do substituto. Quando o gestor não faz isso, ele é atropelado pela demissão do seu funcionário. A empresa não pode parar e, por isso, muitas tarefas e responsabilidades do demitido podem acabar na mesa do gestor, que talvez não tenha tempo ou condições de assumi-las. Se ele não for previdente nesse sentido, a demissão poderá afetar o seu desempenho na empresa e trazer pontos negativos para a sua própria carreira também. A demissão não será uma surpresa se o colaborador receber um feedback periódico de suas avaliações e foi advertido uma ou mais vezes sobre as consequências do seu baixo desempenho e dos seus desvios de comportamento. O desligamento, por mais traumático que seja, já era esperado, já era previsto por ele, e esta também é uma maneira até de ajudar o profissional a se preparar. Será mais fácil ele dizer ao cônjuge que o que temia acabou acontecendo, do que pegar a família de surpresa. Uma preparação assim também permite ao funcionário criar um plano B para a sua própria carreira, fazendo contatos, procurando um novo emprego, enquanto tenta restaurar aquele que está por um fio na empresa onde ele trabalha. O momento da notícia da demissão também deve ser bem planejado pelo gestor, e isso exige algumas técnicas de comunicação. A pior coisa que um gestor pode fazer é deixar a notícia vazar e os colegas serem informados da demissão antes mesmo da pessoa interessada. Outro erro é transformar a demissão num evento público, dando a notícia na frente de outras pessoas que não tenham participação no processo. A demissão deve ser uma conversa em particular,
ou com a participação de um profissional do RH quando a situação exigir. Chamar o funcionário para conversar e querer quebrar o gelo falando de amenidades na hora da demissão também é um erro muito grande. Imagine a cena: o gestor chama o seu colaborador, que talvez já esteja esperando por uma notícia assim, e começa a conversa falando de futebol, como se aquele fosse apenas um bate-papo entre amigos, e então joga a bomba da demissão em cima da cabeça dele. Portanto, o melhor é começar a conversa com a notícia da demissão, a qual deve ser dada logo nos primeiros 30 segundos e sem delongas. Por mais que o gestor e o subordinado tenham um relacionamento de amizade fora do serviço, o momento deve ser encarado como um momento profissional, com todo o profissionalismo. O gestor pode resumir os motivos, mas não abrir espaço à discussão, para evitar dar ao demitido a impressão de que ainda existe a possibilidade de defender sua causa e ganhar uma nova oportunidade. Não, a oportunidade já teve antes. Essa deveria ter sido a estratégia das conversas anteriores, durante as avaliações. A demissão deve ser uma conversa breve, ela é final. Quando for o caso de a pessoa estar sendo demitida por questões de mercado e não de desempenho ou de má conduta, o gestor pode até querer ajudar o seu funcionário, exaltando as qualidades dele e fazendo indicações, encorajando-o na busca de uma nova colocação. Mas isso irá depender muito do funcionário, do gestor, da situação que levou àquela demissão, de uma série de fatores. Uma boa fonte de inspiração para o gestor é assistir o filme Amor Sem Escalas, com o George Clooney. Ali são apresentadas diferentes situações de demissões causadas por motivos de mercado externos ao demitido, independentes do demitido. O filme se dá por ocasião da crise econômica nos Estados Unidos. O gestor deve ter em mente que o momento da demissão não é a hora de dar uma lição de moral no demitido. Essa hora deveria ter vindo antes, por ocasião das advertências que apontavam para a possibilidade de uma demissão. Querer discutir quem está com a razão no momento da demissão só irá piorar as coisas, tanto para o demitido quanto para o gestor. O gestor também deve evitar conversas do tipo: eu sei como você está se sentindo, porque não sabe, na realidade ele não sabe, não é ele que vai ter as contas para pagar no final do mês. Outra providência que pode ser importante, dependendo da empresa, da pessoa e também da função, é acompanhar o demitido até sua mesa, ou pedir a alguém do RH para fazer isso, para o recolhimento dos objetos pessoais. Antes, o gestor deverá ter providenciado que a senha de acesso à rede da empresa tenha sido bloqueada, como também qualquer acesso a áreas que contenham material importante ou informações importantes para a empresa. Nunca se sabe o que um demitido pode causar em um momento traumático como o de uma demissão, principalmente quando tem acesso a documentos e informações sigilosas da empresa. É por isso que a demissão deve ser sempre imediata. Não se deve demitir hoje e pedir que o funcionário trabalhe até o final do dia. Não faça isso. Os colegas devem ser comunicados da demissão, mas isso após ela ter ocorrido, e o funcionário ter já deixado a empresa. Dependendo da função do demitido, o gerente poderá precisar convocar uma pequena reunião posterior para explicar melhor para os outros o que aconteceu e explicar como eles vão precisar proceder a partir daí com a falta do colega. Sempre que possível, é melhor evitar que se crie um momento de despedidas, porque isso acaba sendo uma hora de trazer à tona insatisfações e coisas assim, e até criar nos que ficam uma impressão ruim contra a empresa, para com a empresa. A boa hora para se demitir é a hora de almoço, quando os outros já estão fora, foram almoçar, e o demitido então possa pegar os seus objetos pessoais também sem causar alarde e sem causar constrangimento para ele. E não há nada também mais constrangedor do que o gestor ter que acompanhar uma pessoa assim até a sua mesa e ser fuzilado pelos olhares dos colegas que acham que a decisão foi injusta, ou então eles podem às vezes sair em defesa do demitido, criando uma discussão que seria totalmente desnecessária. Isso acontece quando o demitido é uma pessoa carismática e cheia de amigos. É bom lembrar que o gestor e os colegas devem tratar o funcionário demitido como uma pessoa normal e com profissionalismo, com respeito, porque na atual dinâmica do mercado,
não é impossível que amanhã o gestor ou os seus colegas venham a bater a porta do demitido em busca de emprego. Todo profissional deve ter em mente que o demitido de hoje pode ser o chefe de amanhã, e o chefe de hoje pode ser o próximo nome na lista das demissões. O RH participa de uma forma ou de outra em todo o processo e deve assessorar o gestor de uma forma direta, mas é do gestor a responsabilidade de dar a notícia da demissão, dependendo, claro, do cargo e da função da pessoa a ser demitida. Isso vai variar também de empresa para empresa. Dependendo da organização, às vezes o demitido é melhor tratado se for encaminhado para o RH. Mas em qualquer situação ele deve ser tratado de uma maneira humana e respeitosa. Eu volto a lembrar que o trabalho de demissão deve começar na contratação. Sim, na contratação. E é responsabilidade do RH mostrar na entrada onde fica a porta da saída.